aí pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre as tags Header, Section, Div, BR e Footer, né? Geralmente a gente trabalha com uma estrutura legal ali, usando as tags Header, Section, né? Usamos bastante a tag Div e também fechamos lá também com a tag Footer. Então vamos iniciar aqui criando o nosso documento, index.html. Vou escrever aqui HTML5 e aí a gente começa a fazer algumas estruturações. Beleza. Então, por exemplo, a gente pode iniciar trabalhando com a tag header. O que essa tag header ela faz? Ela geralmente representa, né, aquele conteúdo, né, aquele espaço que vai ter um conteúdo introdutório, né, ou algum conjunto de links para a nossa página. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui e trabalhar com uma tag header. Uma tag header. E dentro dessa tag header, colocar esse conjunto de elementos iniciais. Então, por exemplo, posso colocar um título aqui, né? Título inicial. E aí eu posso colocar aqui dentro um parágrafo, né? Colocando texto inserido aqui. E posso colocar um outro parágrafo também aqui embaixo. Posso colocar aí uma tag BR. E aí, trazendo a tag BR já para nosso contexto, o que basicamente ela faz? Ela insere, né, uma quebra de linha única, né? Ele pega e quebra uma linha de forma única. Então, quando a gente for trabalhar com isso daqui na nossa página, nós vamos ver que vai ter uma quebra de linha entre este parágrafo e este daqui. E todo esse conteúdo está dentro do nosso header. Então, vamos abrir aqui, deixa eu vir aqui, abrir, pegar aqui a nossa página e olha só, eu tenho o título inicial ali, eu tenho aqui o meu parágrafo e vejam, entre o título inicial e o parágrafo eu tenho um espaçamento natural, né, que é do H1 para o P, e vejam que há um espaçamento maior de uma linha, ó, justamente se eu passar o mouse, vejam que ele pega um azulzinho aqui, ó, de uma linha entre esse parágrafo e este daqui. Por quê? Porque é o BR que a gente está utilizando, né, para efetuar a quebra da linha. Então, com isso a gente teve, né, uma ideia do que é o nosso header, né, como a gente compõe ele. Também já aproveitamos e vimos a nossa tag BR. E aí vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa tag section. O que essa tag section faz? Basicamente ela permite que a gente faça uma divisão do nosso documento em diversas seções. Então, eu posso colocar aqui depois do header, eu posso colocar uma tag section, e aí eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, ID, que é um identificador único dessa seção, igual a, e aí eu dou um nome, né, para ela, um nome único, seção 1, por exemplo. E vou colocar também que o nome dela é seção 1. Geralmente a gente trabalha com o ID e o nome e o name tendo o mesmo nome junto, né? Então seção 1 e seção 1. Fecho aqui a seção e aqui dentro eu poderia colocar diversos conteúdos, né? Como por exemplo, eu poderia estar utilizando a tag div, né? O que a tag div traz para nós, né? Ela traz, né, uma seção ali no nosso documento e que permite, né, a gente fazer geralmente uma divisão, né, entre um local ali do meu documento, entre alguns elementos do meu documento, de forma a utilizar ela desta forma. Coloco o div aqui, coloco aqui dentro, por exemplo, um H2, posso colocar aqui como título secundário, por exemplo. Posso colocar aqui um P, colocar primeiro parágrafo. E aí eu poderia ter aqui dentro uma outra div, no qual eu teria aqui título alternativo. E poderia colocar aqui como segundo parágrafo, por exemplo. E aí eu posso estruturando o meu documento, colocando uma div aqui, colocando outra aqui, dentro desta seção. Assim como a minha seção, né, retornando a nossa tag section, eu posso trabalhar tendo ela aqui também. Ó. Vou fechar ela aqui. Ó, ele deu tirou um pouquinho a formatação, vou clicar com o botão direito, Format Document, Shift Alt F.
Olha só que legal, ele formata o documento bonitinho para nós. Vou colocar aqui seção 2, aí eu posso colocar um outro conteúdo aqui dentro, né, dessa seção 2, por exemplo, e aí eu ia estruturando meu documento, minha página HTML com diversas seções. Isso aqui facilita bastante também quando a gente vai aplicar uma estilização usando CSS, né? Então folhas de estilo. Então eu posso trabalhar tendo uma estilização para esta seção e todos os elementos dentro dela. Posso trabalhar com uma outra estilização para esta seção e todos os elementos que tivesse dentro dela. Posso até copiar e colar aqui. E assim por diante. Teria uma terceira seção e eu ia trabalhando, né, com essa estruturação, sabendo que lá no meu CSS, quando eu criasse um arquivo de folhas de estilo, eu poderia trabalhar por estilização de seção também, né? Dentro da seção 3, no caso, com o ID é a seção 3, e aí eu aplicava dentro desses elementos aqui. Beleza. Para a gente fechar essa aula, a gente também tem a tag footer. Então, o que a tag footer nos traz para nós? Ela basicamente define, né, o rodapé do documento, né, ou de uma seção também. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, como um rodapé do documento, e aí o que acontece? Eu posso trabalhar com essa tag de forma a colocar aqui footer, fechar ela e colocar aqui, por exemplo, um ID igual a rodapé, por exemplo, e um name rodapé, e colocar aqui, por exemplo, rodapé, dentro de um parágrafo, por exemplo, rodapé. Beleza. E aí fecha aqui o meu body, fecha o meu HTML. Show de bola. Montamos uma pequena estrutura, está aqui o cabeçalho da minha página, onde eu poderia ter um título, poderia ter um espaço ali, né, para colocar o meu logo, o meu banner, colocar aqui dentro os links de um possível menu, e aí eu tinha o conteúdo da minha página aqui separado por seções, né, que às vezes eu posso ter uma seção aqui na esquerda, uma no meio e outra na direita, né, 3 colunas, aí poderia estar separando aqui, tendo a nomenclatura de cada seção, e por fim tendo aquele rodapé, né, todos os direitos reservados, tal, ou entre em contato, de repente colocar ali informações de contato no rodapé, então teria aqui dentro do footer. E aí como é que fica isso na nossa visão? Abrindo a página aqui, o documento, eu tenho aqui, ó, o título inicial, deixa eu voltar aqui, ó, tá aqui, ó, header, título inicial, tenho aqui o texto, o BR, né, que quebrou aqui, ó. Depois eu tenho o título secundário, que está na seção com ID seção 1, depois ID seção 2, ID seção 3 e, por fim, o rodapé. Obviamente que a gente não consegue ver isso, né, aqui, mas a gente tem essa estruturação aqui e também se a gente vir aqui em inspecionar, clicar com o botão direito do mouse em inspecionar, nós também podemos ver aqui, ó, nós podemos ver aqui o nosso header, nós podemos ver aqui o nosso section, ó, e aqui tem a div que a gente colocou, a segunda div, fechei o section, ó, toda a nossa seção, toda a nossa terceira seção, o footer. Então é muito legal da gente ver a estruturação do nosso documento desta forma.